Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus mais esse dia, pela graça dele que se manifesta nas nossas vidas. Casal novo, né? Recém-casado aí. Glória a Deus! Qual é o seu Aleluia! sobrenome mesmo, Carlão? Paraíso. Não. Sai de paraíso. Qual que é o seu sobrenome? Moura. Moura. Senhor e senhora Moura, sejam bem-vindos. Moura. Não é a bateria, não. Mas é legal. Saúdo também as minhas queridas que estão nos visitando, com o maior pecador dessa igreja, em altura, em tamanho, entendeu? Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema buscai o bem e não o mal para que vivais. As exortações divinas têm sempre uma motivação correta. Estamos tratando sobre o contexto da santidade na escola bíblica dominical e falamos sobre a inerrância do nosso Deus. Buscar o bem sempre é relacionado com agir segundo as Escrituras Sagradas. Se você conhece as Escrituras Sagradas, você tem a possibilidade de ser obediente, a possibilidade de agir segundo o querer e a vontade do Senhor. Heloísa, o sentido em causa e consequência fica bem mais visível quando relacionamos o bem com a vida e fazer o mal com a morte. A morte não necessariamente a morte física, talvez a morte espiritual, talvez não, com certeza a morte espiritual é muito mais danosa do que a morte física. Mas nós temos essa relação de toda pessoa que está bem, ela está uma pessoa cheia de vida. Uma pessoa que está mal, ela está prestes a morrer, ou está lá com depressão ou qualquer outro tipo de problema. Muitos consideravam essas promessas de vida, da presença de Deus e da sua proteção como concessões eternas, do favor divino, sem ligação nenhum com a moralidade, e isso passou a ser um problema. As pessoas entram na igreja, se apaixonam por Deus, esse é o termo que as pessoas gostam, né? Me apaixonei por Jesus. Quando eu era jovem, algumas décadas atrás, a gente falava que paixão não sobe serra. Paixão ela fica lá atrás, lá na praia. E é exatamente isso que acontece quando a pessoa se apaixona por Jesus. Tem aquele boom, aquele amor, aquele alegria, aquele exagero, e daqui a pouco a coisa se acalma. Os israelitas eles pensavam desta maneira. Eles pensavam que, por serem um povo escolhido, por serem aqueles que Deus os salvou e os resgatou do Egito, eles não tinham que fazer mais nada. Talvez você pense assim: eu fui batizado, eu conheci Jesus, eu não mato, não roubo, pago meus impostos, então eu sou digno e eu mereço. Os israelitas começaram a pensar assim e eles começaram a desvirtuar o culto a Deus. O culto não era mais um culto com a motivação de adorar ao rei, mas de buscar alguma coisa, de simplesmente cumprir um ritual fraco. Hoje pela manhã falamos sobre a condição do cristianismo cultural, que ele muitas vezes é relacionado com roupa, com maquiagem, com fala, se você bebe ou não, se você fuma ou não, se você tem cabelo comprido, curto, saia, calça, e aí você cria todo o estereótipo de cristianismo, e a pessoa se fixa apenas naquilo e acha que não, que está tudo certo, é aquilo que o Felipe falou no início do louvor. Jesus vai olhar para essas pessoas e falar assim: eu nunca vos conheci. Foi o Alisson que falou: nunca vos conheci. Não vos conheci no dia que você começou na igreja, não vos conheci no momento em que você foi batizado, nunca vos conheci quando você fez obra ou que você fez qualquer coisa. Então esse é um momento de amargura. Amós apresenta o cumprimento das promessas condicionadas numa transformação radical de comportamento, e ainda assim restringe a resposta de Deus com o termo talvez. Se aqueles homens e mulheres se arrependerem, talvez Deus mude o seu julgamento. Nós temos aquele conceito de que Deus cura, e Ele realmente pode curar, mas Ele não é obrigado a curar, Ele não tem obrigação nenhuma comigo, com você, e Ele age segundo a vontade dEle, segundo a vontade que Ele assim determinou. O propósito de Amós não é negar a validade das promessas de Deus, e sim explicar sobre quais condições eles poderão ver a realização dos seus sonhos, e talvez preservar e
poder ver a manifestação da bondade e da misericórdia de Deus. Amós, ele relaciona a santidade, o culto verdadeiro, com a forma de agir. A forma que você age e reage fora da igreja. Ser cristão aqui é muito legal. Você levanta suas mãos aos céus, eu fico olhando daqui, ou então lá de trás, vejo você com aquele misto entre santidade e quase levitando, querendo para subir, mas somente Deus e você sabe o que passa dentro do seu coração. Somente você e Deus sabem quão pecador e miserável você é. Então essa condição dentro da igreja é apenas uma forma de nós aprendermos, você não ligou o microfone, apenas uma forma de nós aprendermos como agir para agir lá fora. Você não precisa ser cristão aqui dentro, você precisa ser cristão lá fora. Já falei para vocês que o termo igreja, ele em grego quer dizer assembleia dos chamados para fora. Você aprende como tem que agir, então você vai aplicar lá fora. A busca de uma vida de bondade e justiça e um comprometimento com esses valores é o oposto da vida que gira em torno da perversidade e da satisfação do seu próprio eu. E como eu falava ontem com o casal Moura, entendeu o início da morte deles, para a vontade deles, para o desejo deles, para uma vida em prol, primeiramente em relação a Deus e depois em relação ao cônjuge. A palavra de hoje tem como título Retorno aos lamentos pelo povo. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Amós. Amós capítulo 5. Amós capítulo 5, do verso 10 em diante. Amós capítulo 5, verso 10 em diante. Assim diz a palavra de Deus: aborreceis na porta ao que vos repreende, abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão: ai, ai! E ao lavrador chamarão para o pranto e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós, que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa a escuridão sem nenhuma claridade? Palavra do Senhor. Senhor, louvamos o Teu nome pela leitura da Tua santa e bendita palavra. Agradecemos, Pai, pelo Teu amor que se manifesta nas nossas vidas e através das nossas vidas. Agradecemos porque podemos observar e ver quão bom Tu tens sido para conosco, Pai, nos guardado e nos livrado do mal. Pedimos que nesta noite, Pai, o Senhor abra o nosso entendimento, que o Espírito do Senhor possa abrir, Pai, o nosso entendimento para que nós possamos ouvir a Tua palavra e entender.
Que nós possamos então aplicá-las com racionalidade nas nossas vidas. Peço, Pai querido, que o Senhor capacite-me, segundo o Teu Espírito, a trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Poder se assentar em nome de Jesus. Os versos que nós vamos meditar hoje são os versos 17, 16 e 17, que diz assim: portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão ai, ai, e ao lavrador chamarão para o pranto e para os choros, que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Nós iniciamos esse capítulo 5 falando sobre o lamento sobre Israel. Israel, 10 tribos de Israel, havia um juízo sobre eles. Nós já falamos, e no final vou fazer um breve resumo de tudo que nós falamos até agora no livro de Amós. E a gente vê a condição desse povo como um povo pecaminoso, não diferente de mim e de você. De Amós começa um lamento, um choro, uma tristeza. Ele começa a observar a situação daquelas pessoas, o que elas iriam passar, e ele se aflige. Coisas que ele consegue enxergar com os teus olhos espirituais do que iria acontecer com aquele povo. Algo semelhante ao que Jeremias passa, como Abacuque passa, homens e mulheres de Deus que têm visões do futuro e veem a condição do que iria acontecer. Templo sendo destruído, pessoas sendo afligidas, sofrimento sendo propagado, e Amós ele lamenta. Verso 15 e versos 16 e 17, parte A, ele fala que esse pranto ele vai haver por toda parte. Nesse novo parágrafo, voltamos ao tema do lamento que nós iniciamos no capítulo 5, versos 1, 2 e 3. A conclusão de tudo que Amós tem falado até agora adverte contra uma visão otimista, em que aquelas pessoas viam: poxa, mas eu sou jovem, eu tenho dinheiro, está tudo bem. Talvez você pense assim. Isso acontece muito com jovens da idade da Luísa para baixo. Você virou um parâmetro de tamanho entre idade e criança, entendeu? A gente olha para a vida do Pedro, olha para a vida do Gabriel, olha para a vida do Daniel, e talvez eles achem que eles têm muito tempo. Talvez eles achem que ainda podem desfrutar, podem viver a vida como eles querem. A cultura de hoje fala sobre uma sexualidade liberada, em que é tudo muito legal, que é tudo muito tranquilo, mas há consequências em todas as coisas. Consequências que nós mais adultos nós sabemos, em que eles não sabem. Talvez você possa perguntar para mim a consequência do que é uma gravidez, ou para Felipe Rayane, ou para Nicholas e Eisen, para Esther. E eles vão te contar um pouco do que é essas consequências que acontecem a partir de decisões tomadas de uma forma impensada. Amós ele vem falando sobre essa condição de otimismo e esperança, e Amós ele vem contra esta visão. Pelo fato de Israel ter cometido injustiças, a nação será castigada e todos irão se lamentar. Pô, pastor, mas eu não sou tão ruim assim. Com que padrão? Com o padrão do traficante? Com o padrão do político corrupto? Com o padrão do juiz iníquo? Procure referências melhores. Nós não temos referências dentro do cristianismo. Políticos não são referência, pastores não têm sido referência. Nós olhamos para evangelistas e homens de Deus como Billy Graham e olhava assim, um homem de Deus. Sexta-feira, acho que foi sexta-feira, morreu um homem lá, que era um homem que falava da Bíblia, Cid Moreira. Eu sempre troco com um companheiro dele, que é o Charles Chapelain. Cid Moreira, com aquela voz que ele apresentou o Jornal Nacional há muitos anos, e depois ele enveredou para o caminho do cristianismo. Ele começou a ler a Bíblia e gravar com aquela voz bonitona dele. Pessoas como Silvio Santos morreram, pessoas como Ayrton Senna morreram, e a gente começa a ver Pelé e essas pessoas que aparentemente são ícones, elas estão morrendo e a gente vai perdendo a referência. E no cristianismo não é diferente. Se você buscar a referência em mim, você vai se chocar, mas a referência é Deus.
Uma imagem clara do pranto é enfatizada pelo retorno às palavras de lamentação. Ai, ai. Ele fala do pranto daqueles que sabem prantear e do choro do pranteador. Pessoas que perdem seus entes queridos, passam por revés, choram. E as pessoas que estão à sua volta também choram. E ele vem falando dessas pessoas que choram porque estão sofrendo o impacto imediato daquela dificuldade e também daqueles que tentam consolar e acabam também ajudando com o pranto. E aí ele fala que a aflição daquele dia será insuportável. Se você acha que esse calorzinho ele é insuportável, imagina o inferno. Ô pastor, está amarrado. Você pode amarrar, não há problema nenhum. No dia do juízo vamos dizer se está amarrado ou se não está amarrado. Nós temos que entender que a nossa vida aqui na terra, ela dá um reflexo do que nós vamos viver na eternidade. Quem vai subir? Quem vai ficar? Aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade vão subir. Aqueles que estão apenas de uma forma muito superficial, eles vão ficar. Independente das suas obras, independente das suas ações. A morte estará por toda parte e ninguém será deixado de fora. O melhor cenário que a gente tem disso foi a época da Covid, em que a gente não sabia, não conhecia a enfermidade. E a gente via relatos de coisas tenebrosas em outros países, em outros locais. E a gente não sabia se realmente a gente ia viver o próximo mês. Dificilmente nós temos uma família que nós venhamos a conhecer que não perdeu pelo menos um ente querido. Eu perdi a minha titia. Foi algo que alcançou de uma forma irrestrita, como nós falamos hoje pela manhã, ricos e pobres, cultos e incultos, pessoas banqueiras ou enfermeiras, todos eles foram afetados por essa morte generalizada. E ele diz, as praças, as ruas, as vinhas estarão cheias de pessoas chorando pelos seus entes queridos. A magnitude da catástrofe enfatiza seu efeito sobre toda a terra de Israel. Nós passaremos por um julgamento por todo o povo de Deus. A gente vê a briga de pessoas que deveriam ser espelho para nós com pessoas que brigam por coisas tão baixas. Tenho visto lá a discussão do Silas Malafaia, que deveria ser um grande exemplo, mas é uma pessoa que é grosseira no falar. Ele não é uma pessoa que é firme no falar, ele é grosseiro no falar. Ele ataca um, ataca outro, atacou um deputado, ataca um candidato, e você vê ele falando a ira no coração dele em relação àquilo. A gente não tem referências. O choro será ainda mais audível quando forem incluídos os pranteadores profissionais. Não é algo que você talvez conheça. Também não é do meu tempo. Mas a gente vê um pouquinho de história, a gente vê que abaixo da década de 70, eu nasci em 67, a gente via em especial nas cidades do interior pessoas que eram chamadas de mulheres carpideiras. Então às vezes morria uma pessoa que não tinham muitos entes queridos, e as pessoas ficavam constrangidas em fazer um funeral sem ter pessoas chorando por aquele morto. E se contratava essas pessoas que iam lá para chorar. Elas choravam sobre o morto e ficavam ali velando o morto e depois recebiam o seu salário. Isso era uma profissão. Se a gente vê, não vamos precisar abrir, mas em Jeremias 9:17 fala exatamente dessas pessoas, mulheres que choravam. A presença de Deus trará pranto. Há dois tipos de pranto na presença de Deus. Há o quebrantamento, quando você é constrangido pelo pecado diante do Senhor. E você chora. Algumas vezes eu já chorei diante do Senhor. Em que eu olho para a minha condição pecaminosa e eu me entristeço comigo mesmo e eu choro. Essa semana mesmo eu chorei diante de uma situação em que houve uma acusação. E eu fui ao Senhor e falei, Senhor, é isso mesmo? Tentando manter-me afastado do sentido de autopiedade ou de uma cobrança indevida de Deus, porque eu abandonei a minha vida profissional para servir ao Senhor de forma integral. E ali eu chorei diante do Senhor. Mas há um choro que ele é muito pior, que é o choro da presença de Deus, não de quebrantamento, mas da ação de Deus sobre as nossas vidas. Você já sentiu isso? Você sendo repreendido por Deus com uma mão forte.
Você sendo repreendido por Deus com a ação de Deus, em que você está ali debaixo da mão de Deus, você geme porque você não sabe quando vai acabar aquela aflição. Você não sabe dar resposta para os seus entes queridos, você não sabe dar resposta para si mesmo quando aquilo vai acabar. E você fala, até quando, Senhor? Muitos de vocês já falaram isso diante de mim. Até quando, Senhor? A razão pela qual haverá morte por toda parte é explicada de forma enigmática na última frase, falando, eu passarei no meio de ti. Que medo! Não são seres humanos, não são governos, não são polícia, não é alguma lei que é lançada, mas é a ação de Deus. O próprio Deus será a força para o qual Israel terá que confrontar. Em 2 Samuel, capítulo 24, ele fala sobre um tempo em que Davi decidiu fazer uma medição, contar o exército dele, para ver como ele era forte. Joabe, o seu general, fala assim, não faça isso, você não precisa disso, Deus está com você. E ele fala, não, eu quero saber. E há a contagem, quando a contagem é finalizada, quando o resultado é passado, o profeta se apresenta diante dele e fala assim, você pecou diante de Deus, você tem 3 opções. A primeira opção é você ficar um período com fome e enfermidade sobre a terra. A segunda opção é você ficar por um tempo diante dos seus inimigos, submisso a eles. E a outra opção é você ficar 3 dias diante do Altíssimo. Davi pensa, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo, e ele sempre entende que ele ia arranjar um grande problema, mas ele escolhe a terceira opção. E o primeiro resultado são mais de 70 mil israelitas que morrem. E ele vê o morticínio, e ele consegue ver com os olhos espirituais aquele anjo com a espada desembainhada, ceifando criança, idoso, mulher, pau, e ele fala assim, eu pequei e eles que estão pagando. Tem misericórdia. Meu Deus, como ele é misericordioso, ele elimina aquele juízo. Mas Amós está falando desse povo que vai se encontrar com Deus no dia do julgamento. A terminologia é tirada da experiência do Êxodo. E se você lembrar bem o texto de Êxodo capítulo 11 e capítulo 12, a gente vê o contexto em que Deus vem trazendo uma série de pragas, e ele poderia libertar aquele povo no estralar de dedos, apenas em uma ação, mas ele vai quebrando cada divindade, cada ídolo ele vai quebrando, para mostrar que só ele é Deus. E no final tem o Deus da morte, ou da vida, e ele fala, eu vou passar por cima de Israel. Israelitas, matem um carneiro, o assem, comam, o sangue desse carneiro passem no umbral da porta, porque quando eu passar por cima de Israel, do Egito, e eu ver o símbolo do sangue no umbral da porta, eu vou passar por cima. Aqui é diferente. Ele está falando, eu vou passar no meio de vocês. Eu não vou passar sobre vocês. Eu não vou ao encontro, eu vou de encontro, e eu vou oprimir vocês, eu vou massacrar vocês. Deus não irá passar sobre Israel e livrá-lo, irá destruí-lo como devastou os egípcios. Eles serão afligidos como foram os egípcios quando a mortífera mão divina pesar sobre eles. O contraste entre a origem do povo e seu estabelecimento através da graça de Deus no Egito e o seu fim nesse momento transmite com eficácia o decreto de Deus que não vai voltar atrás. E talvez você esteja esperando essa ação de Deus sobre a sua vida para que você venha a mudar o seu comportamento. Semana após semana eu encontro com vários de vocês e eu trago vocês à consciência, e vocês fazem promessas vãs ao vento e continuam caminhando na mesma toada. A mesma coisa. Continuo exortando os maridos a lerem as Bíblias com as suas famílias, e toda semana, por anos e anos e anos, continua a mesma desculpa. Toda vez é a mesma coisa. Falo, vai tirar um tempo com Deus, vai buscar Deus. Eu vou, estou indo. Fala-se com um grau de espiritualidade tremendo, mas a ação que é feita é nenhuma. Será que Deus ele vai ter que agir desta maneira?
Ou você acha que nós estamos lendo Amós nesse capítulo porque apenas para a gente lembrar alguma coisa que foi feita lá no passado? Eu tremo de medo de Deus fazer isso comigo. Eu tremo de medo de Deus olhar para mim e falar assim: você não está sendo digno de cuidar dessa igreja, você não está sendo digno de cuidar da Rosângela, da Luísa. Rosângela não está aqui porque ontem esteve, exageramos ontem, ela exagerou dos exageros, entendeu? Ela estava lá toda cheia das dores. Ontem, ela está ouvindo, né? Ela estava à noite lá, ai, entendeu? Deus, ele vai me julgar. Vai julgar cada homem aqui. E a gente já falou que a culpa é do homem. O Alisson vai ser julgado. Agora, Carlos, até ontem não, mas agora sim. Carlos vai ser julgado, Felipe vai ser julgado, eu vou ser julgado, André vai ser julgado, Nicolas vai ser julgado. E Deus vai olhar e falar assim: será que eu vou ser obrigado a passar no meio de vocês e rebentar tudo para você tomar uma postura de homem e mudar o comportamento e parar com essas desculpas? E isso vale para as mulheres também, que se acomodam e não colocam o homem, não forçam com que o homem tome a sua posição de homem. Estão nos seus Instagram, estão lá com os treininhos, está pago, fotinha de lado, bonitinha, lindo e maravilhoso, entendeu? Deus também vai te cobrar disso. Nós temos os nossos filhos, que nós estamos deixando os nossos filhos fazerem o que querem. Eu estava lá em casa, antes de vir para a igreja, e aí eu falei para a Luli, falei assim: Luli, vamos um pouquinho mais cedo para a gente ajudar lá na arrumação. Rayane e Ingrid se anteciparam e chegou, estava tudo arrumadinho aqui, graças a Deus por isso, mas eu comecei a ouvir uma gritaria lá fora, e aí um menino da idade mais ou menos do Gabriel, levantando a voz contra a mãe dele que estava atrás, e ele ia e voltava, e ele falava assim: cala a porra da sua boca, você está me enchendo, cala a boca! E a mãe olhava para ele assim, eu fiquei morrendo de vontade de abrir o portão e dar um tapa na orelha daquele menino, para ele se ligar. Mas sabe o que está acontecendo? Está faltando homem dentro de casa. Porque se os homens não fizerem o que tem que ser feito, as crianças vão crescer e vão achar que quem manda são elas. E tenha certeza que nenhuma dessas meninas e meninos que nós temos aqui na nossa igreja vai para cima do pai, vai para cima da mãe. Porque ela sabe que a mãe é mais fraca. Se o Pedro estiver aqui para cima de alguém, ele não vai para cima do Alisson, ele vai para cima da Ingrid. E nós temos essa responsabilidade de entender que, se nós não fizermos, Deus ele vai agir. Como lar cristão que nós somos, ele não permite que essas coisas continuem e perdurem. Mais adiante, Amós indica que esse julgamento de Deus será o último, pois ele não passará por eles outra vez. Você está esperando que o julgamento de Deus seja o último sobre a sua vida? Em que ele não passe mais sobre a vida de vocês? A intenção de Amós até aqui era levar a nação a reavaliar algumas das suas crenças teológicas tradicionais no tocante à fé. Essas questões levaram contradições. Amós e seus ouvintes sabiam que Deus havia escolhido Israel, livrado o povo do Egito e lhes dado a terra prometida, e apoiaram em cima disso, achando que não tinham que fazer absolutamente nada. Eles estavam enganados. Amós já havia predito que a falta de disposição do povo de voltar-se para o Deus em verdadeira adoração resultaria na vinda de Deus para encontrar-se com a nação em julgamento. Não queira estar diante de Deus em julgamento. Nós temos algumas referências na Bíblia, a mais gritante é a figura de Saul, em que o Espírito de Deus se afasta daquele homem que era consagrado, que era ungido do Senhor, e ele fica endemoniado em várias situações, e ele perde o controle, ele morre de uma maneira odiosa. O resultado do julgamento seria a destruição e a morte, em vez de vida e da presença abençoada de Deus com eles. Você pode escolher. No Antigo Testamento aparece a figura de um grupo de pessoas que Deus coloca num monte Gerizim, e um grupo de pessoas que ele coloca num monte chamado Ebal. E ele fala para algumas pessoas: profetiza as bênçãos. E aqueles homens começam a falar sobre as bênçãos. E do outro lado, aqueles homens falavam sobre maldições. E nós já falamos que o conceito de bênção e maldição não é atrelado a demônios, mas é atrelado à minha forma de agir, ao meu comportamento diante das Escrituras Sagradas. Se tem uma coisa que você não pode dizer, você tem ouvido a palavra de Deus.
E você vai ser julgado por isso. As minhas queridas caíram aqui de paraquedas, já tomando um sarrafo logo de forte assim, mas é assim que aqui nós trabalhamos. Porque todos nós somos doentes. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. O maior e maior pecador sou eu. Aquele que merece, precisa dar mais da misericórdia do Senhor, sou eu. E eu quero a correção de Deus aqui na terra. Eu clamo a Deus que, se Ele tiver que me corrigir, me julgue aqui, para que no dia do juízo eu seja aceito. É por isso que na nossa igreja, apesar de nós estarmos passando esse calorzão enorme, se Deus assim o permitir, nós vamos colocar um ar-condicionado para nós termos um pouco mais de conforto, vamos colocar o nosso bebedorzinho ali para ter uma aguinha geladinha para a gente tomar, mas esse não é o foco é o conserto e a exortação. A gente precisa corrigir as nossas vidas e o tempo ele está assim diminuindo. Falava hoje pela manhã que eu via um candidato à prefeitura lá em Curitiba, e ele falava assim: eu sou 100% Hamas, eu sou 100% Hezbollah. E aí aquele homem que estava entrevistando falou assim: mas você sabe que o Hamas e o Hezbollah, eles são contrários à comunidade LGBTQ+, e que eles matam essas pessoas, e que eles expõem essas pessoas numa violência tremenda? Sei, é isso que eu quero para o Brasil. Nós estamos nos aproximando disso, em que a gente não vai ter a liberdade de se reunir como nós temos hoje, de cantar louvores ao Senhor. Você não vai ter a liberdade de ter uma Bíblia dentro da sua casa. Nós oramos e temos abençoado muitos missionários. Estou preparando, junto com uma das missionárias que nós abençoamos, uma lista de pessoas que já estão sendo alcançadas pela nossa pequena igreja, mas nós temos que fazer mais. E eu não estou dizendo para você doar nada para mim. Eu não estou dizendo para você doar nada para a igreja, eu estou dizendo para você olhar para o reino de Deus, para as pessoas que estão aí precisando, e você abrir os seus olhos. Parar numa fila de mercado e ver alguém com dificuldade, pagar aquela conta da pessoa, ou pelo menos uma parte da conta, e parar com esse negócio de desculpa que depois eu vejo, depois eu faço, que pode ser que você não tenha esse tempo. Você tem que demonstrar o teu amor é agora, não é depois. Vou lá, o túmulo da titia está todo quebrado, está rachado, eu vou ter que refazer, vou gastar quase 3 mil reais lá. Minha mamãe pediu para fazer, eu vou fazer, entendeu? Mas se eu tinha que fazer alguma coisa pela minha titia, tem que ter feito na terra. Não vai mudar nada para ela. Ela não vai olhar dos céus e falar assim: olha como o Paulinho me ama, porque ele refez o túmulo. Ela não está nem aí com isso. Então, se você tem que demonstrar amor às pessoas, demonstre agora. A maior prova de amor foi demonstrada na cruz. A maior prova de amor vai ser a sua reflexão em cima do que nós já falamos, e você aplicar isso na sua vida, nos dias por vir. Mês de setembro se foi embora. Será que em algum momento você acordou e falou: Senhor, obrigado pelo mês de setembro? Ou a primeira vez foi quando o Alice falou aqui? Será que você conseguiu levantar de manhã e olhar para o lado e falar assim: obrigado, Senhor, porque eu tenho a minha esposa aqui, porque eu tenho os meus filhos aqui, porque eu tenho um teto sobre a minha cabeça, porque o Senhor me proveu até agora? Ou eu continuo passando batido, achando que está tudo normal e eu vou continuar? Está acabando 2024 e eu não fiz absolutamente nada pelo próximo. Apenas estou esperando. Talvez, se Jesus voltar hoje, talvez você continue olhando e esperando. Ele vai honrar você. E quando você estiver vendo as pessoas subindo em glória, não adianta você se arrepender. O tempo de arrependimento é agora. De mudança é agora. O povo de Israel não se converteu radicalmente e a destruição foi sobre aquele povo. Aqueles homens passaram um tempo enorme lá na Síria e foram escravizados, e a maioria deles morreu naquela escravidão. Eles não tiveram oportunidade. A oportunidade é dada a você. Nós vamos tomar a Santa Ceia logo após a palavra. Santa Ceia quer dizer: eu entendo o que é o sacrifício de Cristo e eu intento mudar. A palavra de Deus lá em 1 Coríntios 11, 23 e diante fala que muitos são aqueles que dormem. São aqueles que talvez estejam sentados como você aí na igreja, ouvindo. E talvez estejam voando e olhando para o mato, olhando para os passarinhos, entendeu? Talvez você esteja como as crianças, como a Elô, que não está entendendo e fica olhando para os céus. Você vai ser julgado. Talvez você seja encontrado como os que dormem, mas você tem a oportunidade
diante de Deus de corrigir o seu próprio coração. Amém, queridos? Senhor Deus, louvamos o teu nome. Agradecemos pela tua graça, pelo teu cuidado. Agradecemos pelo teu amor. Agradecemos porque o Senhor não desiste de nós, Pai. E por isso, Pai querido, nós podemos estar tranquilos de certa maneira, confiantes e esperançosos, Pai, que a obra que o Senhor começou nas nossas vidas, o Senhor ainda vai terminar. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.